Isaías, ele está na congregação de Granja Portugal, ministrando, e ele nos confiou de estarmos aqui com os irmãos hoje, tá certo? Nesse culto especial de primícia, é o primeiro culto do mês. E nós gostaríamos de abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler o texto. E já falando para os irmãos que no final dessa ministração haverá clamor, oração. E eu tenho certeza, por isso que já estamos falando, que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai curar. Ele vai abrir portas. Ele vai realizar milagre no meio do seu povo. Então você fique atento à palavra, porque o Senhor, Ele está neste lugar. Amém? Aonde estiverem reunidos 2 ou 3, no nome dEle. É o nome dEle. É o nome dEle. Não somos nós. Nós não temos nada a não ser que venha dEle. É o nome dEle. Reunidos no nome dEle, Ele se faz presente, Ele estará presente. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5 até o 11, nós vamos fazer essa leitura com a igreja. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os irmãos podem sentar-se. O tema de hoje nos fala sobre acima de todo o nome. Quando o Senhor, Ele aparece a Moisés, lá no monte Horebe, ali Ele dá uma missão a qual Ele já vinha preparando aquele homem há muito tempo, para que ele voltasse para o Egito, para libertar o seu povo. O povo que estava ali há 430 anos escravizados. Um povo que estava à mercê do faraó. Escravos trabalhando, jornada de trabalho pesada, em aflição, e o clamor e a aflição, o sofrimento do povo subiu até a presença do Altíssimo. E Moisés ali, ele é atraído por uma sarça no meio daqueles arbustos, daquele monte, daquele local.
que ardia em fogo. E ele começou a se aproximar. E ele viu que aquela sarça ardia em fogo, mas não se consumia, não se destruía. E ali há um diálogo. E Deus vai dizer para Moisés: olha, tu vai lá para o Egito e tu vai falar com Faraó. E o meu povo, ele vai sair do Egito para me prestar culto. Mas aí vem aquela coisa. Moisés, ele era homem. E é um desafio muito grande. Porque Faraó era uma das maiores potências mundiais daquele tempo. Era poderoso. E aí ele vai dizer: mas eu vou em nome de quem? Ele não podia ir no nome dele. Quem era ele para ir no nome dele? Mas ele vai perguntar em nome de quem? E o Senhor, ele vai dizer: olha, eu sou o que sou. Eu sou. Significa que ele é autossuficiente. Ele é a autorrevelação. O eu sou é a autorrevelação de Deus. E lá estava a sarça ardente. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Ele é o Deus eterno, imutável, que sempre existiu antes que houvesse qualquer coisa. Ele disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Ele é antes de todas as coisas. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. É assim que Deus vai responder a Moisés: o eu sou é quem te enviou. É Ele, o Deus vivo. R-E, Axé, R-E. Eu sou o Senhor. Indica a presença existente dEle, o Todo-Poderoso, Yahvé, o Senhor. Ele é Deus e fora dele não há Deus. Ele é único. João capítulo 8, versículo de número 58. Esse texto que eu falei. Cristo, Ele expressa, porque Ele é Deus. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Muitos nomes na história foram nomes importantes. E quando se procura um nome para se colocar em um filho, na atualidade, muitas pessoas procuram um nome que está mais em evidência, um nome bonito, um nome que agrade. Mas o nome
ele representa o que a pessoa é. É por isso que o nome ele precisa ter um significado. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Muitos nomes foram importantes e ainda outros se acham importantes nesse mundo. E alguém até diz: vá lá e fale que foi eu que mandei. Fale lá no meu nome. Pode ser que a minha influência ou o poder de alguém, do nome de alguém, possa facilitar alguma coisa. Mas nunca existiu e nem existirá um nome como o nome de Jesus. Ele está acima de todas as coisas. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Filho do Altíssimo, em Lucas capítulo 1, versículo 32. Ele será chamado Filho do Altíssimo, o Príncipe da Paz, lá em Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Quando ele diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é a luz do mundo. Não precisa colocar os versículos, tá? Nesse momento. Ele é a luz do mundo. Lá em João capítulo 8, versículo 12. Quem me segue não andará em trevas. Ele é o Cordeiro de Deus em João 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Nazareno de Marcos 16 e 6. Jesus o Nazareno, porque ele morava em uma aldeia lá em Nazaré. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. Ele é poderoso. Em João 6:35, ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele diz que aquele que vem a ele pode vir e comer desse pão que dá vida, o pão que sustenta. Ele é o Salvador do mundo em João 4:42. Lá em João 10:11, ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Apocalipse 19, versículo 16, ele é o Senhor dos senhores. Ele é o mais poderoso. Ele está acima de todas as coisas. Isaías capítulo 7, versículo 14, ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que habitou no meio do povo, no meio do seu povo, aquele que se fez homem e habitou entre nós. Mateus 26, 69, ele é Jesus, o Galileu. Jesus, o Galileu. Atos dos Apóstolos 10:38, ele é Jesus de Nazaré. O poder de Deus, o ungido de Deus. João 1:41, ele é o Messias, aquele esperado, o enviado de Deus, ele é o Messias. 1 Timóteo 6:15, ele é Rei dos Reis. Ele é bendito e único, soberano. Ele é Rei dos Reis. Marcos 1:11, ele é o Filho amado, o Filho amado de Deus Pai. Este é meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Lucas 2:11, ele é o Salvador. Nasceu o Salvador, que é o Cristo. Ele é o Salvador. Ele é a ressurreição e a vida, em João 11:25. Jesus de Nazaré. Aleluia!
aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então ele é a ressurreição e a vida, porque ele expressou: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! O Senhor Deus em Apocalipse 1:8, a imagem do Deus invisível em Colossenses 1:15, o Filho do Homem em Mateus 24, versículo de número 30. Ele é o Filho do Homem. E virão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Isaías 54:5, ele é o Santo de Israel. Ele é o Santo de Israel. Ele é o Redentor de Israel. Em João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia. Efésios 5:23, ele é a cabeça da igreja. Ele que está no comando. Nós não estamos só. Nós não estamos se autodirigindo nessa vida. Nós somos a igreja e Cristo é o cabeça da igreja. João 15, versículo 1, ele é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Malaquias 4:2, ele é o sol da justiça. 1 Pedro 5:4, ele é o sumo pastor. Apocalipse 22:13, ele é o alfa e o ômega. O alfa e o ômega. Mateus 16:16, ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o sumo sacerdote lá de Hebreus. Ele é o Rei das nações lá em Apocalipse. Ele é a porta lá em João 10, versículo 7. Ele é o justo juiz lá em Timóteo. Ele é o Rei da glória no Salmo 24. Quem é o Rei da glória? O Rei da glória é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Abram-se as portas para que Ele possa entrar, para que Ele possa passar, porque Ele é o Rei da glória. Em Hebreus, ele é o autor da nossa salvação. Em 1 João, ele é um advogado junto ao Pai. Em Tito, ele é o nosso Salvador. Em Romanos, ele é aquele que havia de vir. Em Marcos, ele é o carpinteiro de Nazaré. Em Marcos, ele é o bom mestre. Em 1 Pedro, ele é a pedra viva. E lá em João 1:33, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele batiza no Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 1, ele é o verbo de Deus. Aleluia. Ele é a palavra, ele é o verbo. Ele estava com Deus, ele é Deus. Lá em Coríntios, ele é a rocha. Lá em João 1:4, ele é a luz dos homens. Romanos, ele é o libertador. E lá em João 15:5, ele é a videira. Eu sou a videira e vocês são os ramos. E todo ramo que está enxertado em mim, esse dá fruto. Lá em João 1:38, ele é o rabino, ele é o mestre, ele é o grande ensinador. Marcos 1:1, ele é o Filho de Deus, ele é a estrela da manhã. Mateus 1:21, Lucas 1:31, lá está escrito: e o seu nome será chamado Jesus Cristo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele é Jesus de Nazaré, esse que está escrito aqui em Filipenses, a qual o apóstolo fala sobre ele. Aleluia! E o nome dele é um nome
que está acima de todo nome. E é por isso que tudo que nós fazemos é no nome dele. É porque o nome dele exerce o poder, todo o poder. Lá em Mateus capítulo de número 28, 18, ele vai dizer: e todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele é o Todo-Poderoso. E Jesus nos mandou pregar. E nos mandou fazer a obra dele. Tudo no nome dele. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Coloque aí para nós vermos. Esse texto vai nos falar a respeito do que Cristo nos mandou fazer. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Então tudo é no nome dele. João Evangelho capítulo 13, versículo 14, também vai nos falar que foi ele que nos deu essa autoridade, essa incumbência e esse mandato de realizar a sua obra. E a obra ela é realizada no nome dele. João capítulo 13, versículo 14. Os irmãos podem observar e ler esta palavra. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, louvado seja o nome do Senhor Jesus. João capítulo 13, versículo de número 14. Vamos buscar aqui na palavra, irmãos. Aleluia. Alguém pode nos auxiliar aqui na palavra, por favor? João capítulo 13, versículo de número 14. Nós vamos abrir o texto que diz assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Ele é o quê? Ele é Senhor e ele é Mestre. Ele é Senhor e ele é Mestre. E toda a autoridade ele exerce sobre a sua igreja. Marcos capítulo de número 6, versículo de número 7. Marcos capítulo de número 6, versículo de número 7. A palavra de Deus nos diz assim, amados. 6 e 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Quem foi que enviou? Foi o Senhor. Ele que começou a enviar. Ele chamou para si os 12 e os enviou e os mandou a pregar, mas ele lhes deu poder sobre os espíritos imundos. Marcos também, capítulo 16, versículo de número 17. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: 16 e 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em meu nome. Então, amados, é no nome dele. É no nome dele que as enfermidades são expelidas. É no nome dele que os demônios vão embora. É no nome dele que as tempestades elas são repreendidas. Tudo é no nome dele, porque o nome dele é um nome que está acima de todo o nome. João capítulo 16, versículo 23 e 24. João Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 23. Naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele há de dar.
Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo ou cumpra-se. Então aqui o Senhor falando com os seus discípulos, Ele falou: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Mas por que Deus dá? Ele ouve as orações do seu povo e da sua igreja. É porque as petições, elas são feitas no nome de Jesus. É por causa do nome de Jesus. É um nome que tem respaldo. É um nome que quando nós pedimos no nome dele, Deus, o Pai, atende dos altos céus. Então, amados, significa que nós precisamos agir de acordo com a vontade e o caráter e a autoridade do poderoso nome de Jesus. Nós não vamos estar usando o nome do Senhor em vão para qualquer coisa que não faça sentido, mas é para as coisas necessárias, é para os momentos das necessidades, é quando nós precisamos repreender com a autoridade do nome dele os ventos, o mar que está bravio, as enfermidades, os demônios, os levantes, tudo é no nome dele. E ele deu essa autoridade, e ele outorgou à igreja essa bênção, essa dádiva, que você, amado, tem essa ferramenta poderosa, dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é a oração. Que tudo que você pedir crendo no nome dele, o Pai, ele vai atender. Tudo aquilo que tiver em coerência, de acordo com a vontade soberana de Deus, Deus, ele vai ouvir. E é por isso, amados, que nós precisamos entender que nós somos o povo mais feliz, mais agraciado e mais abençoado da face da terra. Não se pode admitir um cristão, um crente andar cabisbaixo, desanimado, desesperançado, desaventurado, achando que tudo acabou. Se ele tem um Deus todo-poderoso, um Cristo maravilhoso, e que tem um nome que está acima de todo nome, e que a esse nome nós podemos orar no nome dele, e o Senhor atende a oração do seu povo. Vamos voltar lá para Filipenses. Vamos meditar nesse texto. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 9, eu vou ler. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus é um nome que está acima de todo o nome. A autoridade que o nome de Jesus ele representa. O que estava acontecendo, amados? Quando o apóstolo Paulo ele escreve esse texto tão poderoso, tão maravilhoso, a igreja ela estava precisando ouvir isso. Sabe por quê, amados? Na igreja estava acontecendo muita contenda, muita vanglória. Estava acontecendo muita exaltação. Aqui nesse texto você vai observar isso. Muitos irmãos estavam se achando superior a outros. Estavam se achando muita coisa. E aí o apóstolo vai escrever esse texto para nos dar o exemplo, para nos fazer lembrar da pessoa do Senhor Jesus. Que o nosso Deus, amados, Ele não aceita e nem concorda que nós venhamos viver desta maneira.
Aqui no texto, amados, o apóstolo ele vai escrever para os irmãos e vai dizer: olha, amados, não façais nada por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Ele vai declarar, amados, que o Senhor Jesus, sendo Deus, Senhor, dono de todas as coisas, Ele humilhou-se a si mesmo. A maior humilhação, se tornar em forma de homem. Ele chegou ao nível mais baixo, em se tornar forma de homem, mostrando para nós que Ele, como Deus, Ele foi humilde. Ele não teve soberba. Ele não teve arrogância. Ele soube se comportar e dizer que as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Nas suas evangelizações e peregrinações, ele não tinha conforto, mesmo sendo dono de tudo. E Paulo vai usar isso aqui para exortar os irmãos a olharem para Jesus, a olharem para o exemplo que Ele nos deixou. Quando o texto vai dizer que Ele assumiu a forma de servo, sendo Deus, não usurpou, não teve por usurpação ser igual a Deus, que era um direito dele, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Mas Ele não teve por usurpação ser igual, mas Ele se humilhou e se colocou em forma de servo. E disse: eu vim para servir e para dar vida em resgate de muitos. Que exemplo o Senhor nos dá. Que direção o Senhor nos dá. Forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Certo dia, ele com seus discípulos, ele estando com eles, começou a lavar os seus pés. E disse: fazei vocês também o mesmo. Porque Ele era o Senhor. Ele é o Senhor, o líder, o mestre. Mas Ele fez dando um exemplo que nós também devemos fazer com outros. E Paulo vai dizer que nós devemos considerar os demais irmãos superiores a nós mesmos. Sempre dar honra ao outro. Honrar o nosso semelhante. Foi o que Cristo fez por nós. Quem éramos nós? Pecadores, destituídos da glória de Deus, caminhando em trevas, inimigos de Deus, vivendo dissolutamente em pecado. Mas Ele fez tudo isso para nos alcançar, para nos atrair a Ele, para nos trazer a Ele, nos dando o maior exemplo de humildade.
achando-se e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amados, se nós não tivermos cuidado com nós mesmos, com o nosso eu, nós somos arrogantes, prepotentes, orgulhosos, desobedientes. Se nós não fizermos uma autorreflexão, olharmos para dentro de nós mesmos e começarmos a perceber que nós precisamos olhar mais para Jesus também. Ele é o autor e consumador da nossa salvação. Mas ele foi obediente à morte e morte de cruz. Ele foi fiel até o fim. Ele não retrocedeu. Ele não desistiu da missão. Porque ele olhava para você. Ele olhava para o seu rosto. Ele olhava para a sua alma. Ele olhava para a nossa condição pecaminosa. Ele olhava e viu quando todos nós estávamos mortos em nossos pecados. Mas Ele nos amou até o fim. Ele nos amou até o fim. Para isso, dando a sua vida em sacrifício no nosso lugar. E por isso, Deus o exaltou. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. O nome dele está acima de todo nome. Acima dos anjos, dos querubins, serafins, arcanjos. O nome dele está acima de todas as coisas. A mim, ele disse, foi dado todo o poder. Todo o poder nos céus e na terra. Porque assim quis Deus Pai o fazer. E mais, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Nos céus, os anjos, querubins e serafins o adoram, se curvam diante da sua majestade e da sua presença. Os que estão na terra o adoram e se curvam diante da presença dele. Mas aqui, queridos, não está falando que é apenas aqueles que são salvos. Até os que não são salvos. Até os demônios irão se curvar. Até aqueles que estão debaixo da terra. Tanto para a perdição eterna como para a vida eterna. Mas todo joelho hão de se dobrar, hão de reconhecer, hão de confessar, hão de declarar que Ele é Senhor e que Ele tem o nome que está acima de todo nome. Aleluia. E Paulo, ele está falando exatamente para a igreja que precisava olhar para o Senhor. Mas eu não quero deixar de ler outros versículos que eu achei muito importantes. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Me chama muito a atenção esses versículos. Lá em Hebreus capítulo de número 1, versículo de número do 1 ao 4 diz assim. Vamos ler. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Agora aqui, ó. Foi feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Quando herdou mais excelente nome do que eles. Aqui é Jesus. Volte lá para o versículo 1 novamente. Amém. Antigamente Deus, ele falava pelos profetas. Mas Jesus, ele é a expressão máxima de Deus. Depois de Jesus não haverá mais outra. Deus falava pelos profetas, mas agora ele fala através do Filho. Toda a profecia, todo o Antigo Testamento, tudo converge e tudo se cumpre em Cristo. E o Senhor, ele nos fala através do Filho nesses últimos dias. Ele é a expressão máxima, é a revelação máxima. É através dele, depois dele não haverá mais outro. É ele o único Senhor. O versículo 2. O Senhor declara que ele foi constituído herdeiro de tudo. Porque o mundo foi feito por ele. Foi feito por ele, por intermédio dele. E lá em João está escrito: sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo de Deus. E através dele, todas as coisas vieram a existir. E é por isso que o próprio Deus Pai quis e o exaltou e deu a ele um nome acima de todo o nome. Aleluia. Amados, esse é o nosso Senhor soberano Jesus Cristo, descrito lá em Isaías capítulo 45, versículo 23 e 24. Nós vamos ler. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua confessará. De mim se dirá, isso aqui está falando de Cristo, de Jesus: deveras no Senhor há justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Todo aquele que o rejeitar, que o desprezar. Essa grande oportunidade que está franqueada a todos, infelizmente chegará o tempo em que será tarde demais. Mas ele diz hoje: todo aquele que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ele é o soberano, o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas. Aleluia. Esses versículos, amado, afirmam o quanto ele é poderoso. Atos capítulo 10, versículo 36 também nos fala. Atos capítulo 10, versículo 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor
de todos. Jesus Cristo, Ele é o Senhor de todos. Romanos 10:12 também fala sobre este nome poderoso, este nome maravilhoso. Aleluia! Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos e rico para com todos os que o invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Este nome é o nome supremo, é o Senhor dos senhores e os reis dos reis, que se fala lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Ele é o Senhor, o soberano. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, como nós já descrevemos. Vencerão os que estão com Ele, chamados eleitos e fiéis. Aqui tem eleitos e fiéis? Tem fiéis e eleitos aqui neste recinto, neste lugar? Alguém que está ouvindo esta mensagem? Então aqui está a palavra: vencerão. Você se considera um vencedor? Sim, vencerão os que estão com Ele, chamados eleitos e fiéis. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Apocalipse 19, versículo 16. Também prova aqui, nos mostra o quão excesso, o quão grande é o nome do Senhor. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome. Vamos ler: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é Jesus Cristo, qual João viu lá na revelação do Apocalipse. O esplendor da sua glória, o seu poderio, Ele todo equipado para vencer, aleluia, para colocar ordem na casa, para colocar ordem em todas as coisas e assumir o governo, porque Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o único Senhor, Ele é o único Senhor. Por meio dEle todas as coisas existem, e é por meio de quem também nós existimos. Se não fosse Ele, nós não existiríamos. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Ele, todos nós estaríamos perdidos. Mas Ele vive, e Ele existe, e é por isso que nós existimos. 1 Coríntios 8:6. A palavra do Senhor nos fala: todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Ele é o Senhor, o único Deus verdadeiro. Jesus, Ele é Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 9. Ele é Senhor dos mortos e dos vivos. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Ele é Senhor de todos, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor a quem a igreja invoca. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Ele é o Senhor que a igreja invoca. Quando nós oramos, quando nós buscamos, é no nome dEle. Ele é o Senhor da igreja. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Senhor deles e nosso. Jesus também, Ele é o mediador do seu povo, da sua igreja. O que seria de nós se não fosse esse nome maravilhoso?
O que seria de nós se não fosse o Senhor mediar por nós? Aleluia! Hebreus 3, 1 ao 6. Vamos ler apenas esse texto de Hebreus. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerar Jesus Cristo o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Você tem que se conservar firme, fiel, confiante, com esperança, aguardando nele. Continue fiel, porque ele está sobre toda a casa. E essa casa somos nós. Ele habita em cada um de nós. Ele habita em você. Ele mora em você. Você tem um Deus e um nome poderoso. Aleluia! Ele que te guia, que fala com você, que está com você todos os dias. Eu não sei por que algum crente ainda anda desesperançado. Eu não sei por que algum crente ainda anda triste. Ainda anda atribulado. Se você tem um Deus que é todo poderoso, um Cristo maravilhoso e um nome que tem toda a autoridade e poder, é o nome de Jesus de Nazaré. Ele é o nosso intercessor. Ele é o reconciliador. Hebreus 7, 24 e 25. Ele é o intercessor. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sumo, um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele é o intercessor. Ele é reconciliador. Porque ele está entre Deus e os homens. Efésios 2, 12 ao 17. Ele é o reconciliador. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Então Jesus, ele reconciliou o mundo com Deus. Ele está trabalhando para reconciliar, trazendo o mundo, trazendo as pessoas para Deus, trazendo as pessoas, aleluia. Cristo Jesus, ele é o reconciliador. Ele é aquele que nos dá a entrada no reino dos céus. Somente através dele. Através dele é que o homem pode entrar no reino dos céus. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Somente através dele, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. O 11, pule lá para o 11.
Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Então é através dele. Nós temos que estar agarrados, porque Jesus, ele tem um nome que está acima de todos os nomes. Ele é Jesus Cristo. Esse nome foi dado a ele pelo Deus Pai. Afirma a sua divindade, a sua autoridade suprema, que ele está acima de todas as coisas. Porque ao nome de Jesus é dada a autoridade do poder do nome de Jesus Cristo. Ela é exercida sobre os demônios para que eles sejam expelidos. Não somos nós. É no nome de quem? É no nome de Paulo? É no nome de seja de quem for? Não, é no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós ordenamos que os demônios vá embora. E eles não podem ficar aonde tem o nome de Jesus. Aonde o nome de Jesus está, aleluia, há autoridade e há poder. Os demônios, eles caem por terra, eles são expelidos, eles são expulsos. Porque o nome de Jesus, ele tem todo o poder. O nome de Jesus, ele é exercido sobre as enfermidades, para que elas sejam repreendidas. É no nome dele. Ninguém ora aqui dizendo no nosso nome, mas é no nome de Jesus. Nós oramos ao Deus Pai, pedimos a ele e ordenamos que as enfermidades vá embora no nome de Jesus. E elas vão embora. E elas vão embora, viu, irmãos? Elas vão embora. Quem lembra do endemoniado gadareno, que estava há quantos anos? Longe da sociedade, possuído por legião. Mas quando Jesus se aproximou dele, os demônios não puderam resistir. Eles foram embora. E aquele jovem estava em perfeito estado de juízo. Coisa que há muitos anos ele não sabia o que era. Porque Jesus, somente Jesus, faz essas coisas maravilhosas. Liberta o homem da opressão maligna. Quantas pessoas enfermas Jesus curou e continua curando, continua libertando. Não foi só no tempo que está escrito nos evangelhos. Ele continua o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. Hoje ele continua curando. Aquela mulher há muitos anos estava enferma, mas ela decidiu ir até Jesus. Ela tinha um fluxo de sangue, isolada da sociedade, 12 anos, mas ela colocou no seu coração chegar até Jesus e tocar nas suas vestes, e ela foi curada. Ela foi restaurada porque ela sentiu a virtude, é o poder. Porque o nome de Jesus, ele exerce poder sobre as enfermidades. A autoridade do nome dele. Lá naquele tempo, nesse episódio, a mulher foi pessoalmente. Mas hoje nós exercemos essa autoridade através do nome. Do nome. Quem crê, diga amém. Que hoje as enfermidades vão embora. O nome de Jesus, ele tem autoridade sobre a natureza. Sobre a natureza e os elementos. A autoridade. Jesus estava no barco e levantou-se uma grande tempestade. E os seus discípulos ficaram atemorizados. E começaram a apavorar-se.
Mestre, não te importas que nós estamos perecendo? Mas Jesus estava ali calmamente descansando. Levanta-se, repreende os ventos. Os ventos sopravam com força. O mar e as ondas se levantavam e o barco estava para ir a pique. Mas quando Jesus repreendeu os ventos se acalmaram. As ondas baixaram. E todos ficaram olhando para ele, atônitos e admirados, e diziam: mas quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus. Esse é Jesus. A autoridade. Ele tem autoridade sobre a morte. Sobre a morte. Morte, onde está o teu aguilhão? Jesus venceu a morte. 3 dias, 4 dias, alguém manda avisar: o teu amigo Lázaro morreu, está doente. 4 dias Jesus chega depois da notícia. Parecia inviável. Parecia não ter mais solução. Já estava sepultado há 4 dias. Até 3 dias as pessoas ainda ficavam esperando que acontecesse alguma coisa. Mas 4 dias, dentro da cultura religiosa, da crença, não tinha mais jeito. E Jesus deixou para chegar no 4º dia mesmo. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. Para Ele não existe nada demasiadamente difícil que Ele não possa fazer. E quantas vezes as nossas causas são coisas tão pequenas, tão supérfluas, e nós ficamos sofrendo, atribulados, aflitos, desesperados, angustiados. Mas Jesus foi até onde estava o túmulo e disse: tira a pedra. E quando tiraram a pedra, Ele vai dizer: Lázaro, sai para fora. Ele não fala em nome de ninguém, porque Ele não precisa. A autoridade está nele, o poder. Ele é todo poderoso. Ele diz: Lázaro, sai para fora. Mas se eu fosse fazer isso, eu ia dizer: sai para fora em nome de Jesus, né? Mas Ele diz: Lázaro, sai para fora. Eu imagino que as pessoas ficaram olhando naquele momento. Tinha bastante gente ali, olhando e duvidando. Mas que loucura é essa? Como é que esse homem está morto há 4 dias e vai sair? Ele manda sair para fora um morto que já está em estado de decomposição. E quando começou a ouvir o movimento, algo estava se movendo, se movimentando, se mexendo. Era Lázaro que vinha saindo para fora. Aleluia! E Ele diz: desatai-o, desamarrai-o e deixai-o ir. Autoridade sobre a morte, sobre os montes de dificuldade. Diz para este monte: sai daqui e vai para outro canto. Escravidão, vício. Quantas pessoas estão escravizadas, viciadas, amarradas, acorrentadas, porque já não tem mais força. Mas o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder sobre a escassez. Como é que está o teu lar, a tua vida, a tua casa, a tua vida espiritual, a tua despensa? O que é que está acontecendo? Exerce a autoridade que há no poder do nome de Jesus. Aleluia! Poder de transformar vidas, coração, mentes, medo, ansiedade. Ele tem poder para curar. Ele é o único nome pelo qual há salvação. Para que a gente encerre.
Ele é o único nome pelo qual nós podemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Não existe outro nome. Não é Pedro, não é João, não é Tiago, não é Paulo. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É somente o nome de Jesus. A Ele toda honra, glória e louvor para todos sempre, de eternidade a eternidade. E todos digam amém. Vamos ficar de pé. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao nome de Jesus Cristo, que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra, e que todos um dia hão de se dobrar, tanto os demônios como todo homem, toda boca irá confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai.